E eu tive a sorte, vou chamar de sorte ou graças a Deus, eu tive um mentor lá no comecinho, nessa pequena empresa, e esse mentor, ele tinha 20 28 anos de experiência na área. Experiência em gestão industrial como um todo, gestão de manutenção, gestão de processos e planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento também. E ele acabou passando muito da experiência dele para mim, então eu acabei aprendendo com alguém que já conhecia sobre o processo, já conhecia sobre planejamento de produção e tinha uma metodologia própria ali de planejar. Eu aprendi muito com ele ao longo da jornada e isso me levou a cometer menos erros ali na minha primeira oportunidade como profissional de planejamento. E em algum momento eu comecei a dominar um processo de planejamento. E só para você entender o que era esse processo. Era uma fábrica de embalagens plásticas, então tinha máquinas injetoras, ali era um processo único, embalagens plásticas, e aí comprava matéria-prima, processava, comprava embalagens também, caixas de papelão, enfim, todo o processo de planejamento de materiais. E os principais clientes, tá, dessa empresa, maior cliente na época era Ferrero Rocher. Então, se você for no supermercado e olhar aquelas embalagens plásticas da Ferrero Rocher, eram produzidas nessa empresa. Ferrero Rocher também produz o Tic Tac, então aquela caixinha do Tic Tac, que é uma embalagem plástica, também era produzida nessa empresa. Nestlé, pote de sorvete da Nestlé também. E então tinha Ferrero Rocher, Nestlé como empresas alimentícias ali, e essa empresa também fornecia para várias empresas automotivas que faziam montagens ali de peças para a indústria automotiva. Então, o Knorr-Bremse, que faz sistemas ali de freios para a indústria automotiva, a MWM, que faz a parte de motores para a indústria automotiva, a gente fornecia tampas ali de motores para a MWM. Então, era um processo de injeção de peças plásticas, 18 máquinas, se eu não me engano, 18 máquinas, se eu me recordo. Não eram mais, não eram 18. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 ou 23 máquinas, alguma coisa assim. E processo de injeção, aí tinha processo de terceirização também fora, então mandava produto para fora para subcontratação e aí depois esse produto voltava. Opa, Vitor, obrigado. Supervisor de PCP de uma grande indústria têxtil, siga o seu conselho. Quanto mais aprendemos, mais vemos que o MRP é algo genérico. Boa, hein, Vitor? Eu vou falar mais sobre isso aqui. É bom que você trouxe esse ponto, eu vou falar sobre isso, que é extremamente crítico. Inclusive, hoje, estava com um mentorado e deixa eu vou fazer um parênteses, tá? Aproveitar o seu comentário. Tava com um mentorado e o processo de mentoria que eu toco, ele vai muito além de mentoria, né? Muito mais um processo de consultoria do que mentoria. Eu, aliás, não gosto da palavra mentoria porque soa como se eu fosse fazer alguma orientação em relação a comportamento, liderança, e não é sobre isso. É muito mais um processo de consultoria mesmo. Eu entro no detalhe dos números, oriento, a gente constrói as bases, enfim. Eu estava com esse mentorado justamente estruturando um processo diferente de MRP1, né, que é a parte de planejamento de materiais, né, MRP1 é Materials Requirement Planning, parte de planejamento de materiais, e MRP2 também, que é o Manufacturing Resource Planning, que olha para planejamento de capacidades. E eu estava estruturando isso fora do sistema normal porque não está funcionando, enfim, uma confusão. E eu estava ajudando ele a estruturar. A gente teve um papo bem produtivo hoje de manhã. Mas eu fiz um parênteses aí, tá, o Vitor? E no método LBP, que eu lanço em breve, vai ter isso com muito detalhe, tá? Como você estrutura tudo isso, faz o planejamento de capacidades, faz o planejamento de materiais, demanda, estoque de segurança, ponto de reposição, enfim, tudo que envolve essas áreas vai estar disponível ali no método. Mas enfim, foi um parênteses gigante que eu fiz aqui para aproveitar aí o seu comentário. E aí, dando continuidade, para quem entrou agora, eu estou contando aqui sobre os erros do planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento e os erros que eu cometi. E aí, para falar sobre os erros, eu tenho que contar um pedacinho da história primeiro, porque isso faz parte aí dos erros que eu cometi. Então, voltando, primeira empresa que eu trabalhei, empresa
de pequeno porte, tive um mentor lá no começo, tinha 28 anos de experiência na área. Eu tenho 22 anos de experiência na área, tá? Então, se somar com a experiência dele, são 50 anos. E é daí que vem o método LBP. Ele me ensinou muita coisa lá no começo, e aí eu construí sobre o que ele me ensinou. Ele fazia um processo de planejamento completamente diferente do tradicional que você encontra na teoria. Então, eu aprendi a fazer o planejamento dessa forma, com um mentor me orientando muito o tempo todo. Era um processo completamente diferente do que você encontrar na teoria, como eu já falei. E essa orientação facilitou muito a minha vida. Então, eu posso dizer que se eu entrasse em qualquer empresa que tivesse injeção de peça plástica, no mesmo segmento ali que operasse no modelo B2B, business to business, né, que atende outras empresas, eu com certeza ia conseguir dominar o processo de planejamento de produção. Eu recebi um recado aqui agora, porque eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o lado. É que eu não estou usando a câmera do celular, então eu tenho que olhar para a câmera aqui e fica esquisito falar olhando para a câmera. Quando você olha olhando para a câmera do celular, fica mais fácil, mas eu estou com outra câmera aqui. Enfim, vamos lá. Então, se eu entrasse em qualquer outra empresa que fizesse planejamento, que tivesse o processo de produção ali de injeção de peças plásticas ou extrusão, que operasse no modelo B2B, business to business, que atendesse outras empresas, com certeza eu ia entregar muito resultado. Ia ser fácil estruturar isso. E aí começa o primeiro erro que eu cometi. Eu saí dessa empresa, fui para uma outra empresa, e aí o erro não foi sair, né, ir para uma outra empresa, eu fui em busca de uma oportunidade melhor, uma oportunidade com remuneração maior, enfim, numa empresa maior, ainda uma empresa nacional, só que uma empresa que tinha mais ou menos aí 700 funcionários, era alguma coisa próximo disso, uma empresa nacional maior, 3 fábricas, vários processos produtivos, vários processos diferentes, e foi aí que eu cometi o primeiro erro, que é o que eu não gostaria que você cometesse. Qual o primeiro erro? Você dominar um tipo de processo de planejamento e acreditar que esse processo de planejamento é mais do que suficiente para você entregar resultados em outros processos de planejamento. E aí, quando eu falo processo de planejamento, entenda processo de produção, tá? Deixa eu corrigir. Você achar que fazer o planejamento de produção, materiais e demanda em um processo de produção é a mesma coisa de fazer o planejamento de produção, materiais e demanda em outro processo de produção. São coisas completamente diferentes. E eu achava que eu dominava. E aí comenta aí, coloca nos comentários se você já fez planejamento de produção em processos diferentes ou se você já passou por esse tipo de situação onde você saiu de um tipo de processo de produção e foi para outro e aí teve muita dificuldade para entregar resultado. Esse foi o meu caso. O primeiro erro, achar que eu dominava ali o planejamento de produção, achar que tudo estava funcionando muito bem, mas não era isso.